Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, você que está em casa. Espero que você esteja bem. Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus projetos. Espero que, pelo andar da carruagem, daqui a pouco mais de um mês estaremos aí no Natal. Então, espero que todos aqueles que têm o costume de se reunir com sua família e que não, a pessoa que não pôde fazer isso no ano passado por conta da Covid, possa finalmente fazer isso, né? Sobretudo a falta que as pessoas mais idosas sentem, nossos pais, às vezes nossos avós, de se reunirem nessa época tão significativa para nós cristãos, que é o Natal, para às vezes ele comer juntos, conversar, colocar o papo em dia. Então, espero que você consiga com a sua família fazer isso nesse próximo Natal, que está pertinho já, que está às portas. Bem, todos nós, quando nos convertemos, ou qualquer pessoa quando se converte, a primeira coisa, o primeiro processo pelo qual ela passa é um processo de aprendizado sobre a religião, né? Então, seja uma pessoa pequenininha, uma criança trazida pelos pais, seja um adulto quando se converte, ele chega àquela igreja porque ou se converteu ouvindo uma mensagem, de uma música, ou às vezes de uma pregação de um pastor, ou às vezes lendo a Bíblia, ou assistindo pela televisão, ouvindo uma música. O primeiro processo pelo qual ela passa é do aprendizado sobre essa religião. Quem é Deus? E é apresentado para ele que é o Criador. Quem foi Jesus? Qual o significado dele para nós? Sobretudo a partir da sua morte, sua ressurreição. Quem é o Espírito Santo? O que é a igreja? Fala-se do batismo, da ceia. Depois a pessoa começa a aprender como a igreja se organiza e assim por diante. Então esse é o processo inicial. Ele envolve um processo que é intelectual, de aprendizado, e ele envolve também um exercício de fé, de acreditar nessas doutrinas, naquilo que está sendo passado para ela. Mas uma outra coisa muito importante que se aprende, além desse exercício intelectual, desse exercício de fé, um outro processo envolve as nossas ações, as nossas atitudes. Então, de cara, eu posso dividir em duas partes esse processo. Então, inicialmente, a promoção de uma série de questões, a promoção do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, que é ter um ânimo longo, não é isso? É a gente fazer um exercício de esperar, de ter paciência, de não se irritar com facilidade. A compaixão pelas pessoas, como na parábola do filho do bom samaritano, em que tínhamos ali um homem caído pelo chão e o único a ajudá-lo, passou o sacerdote, passou o levita, foi justamente esse bom samaritano. Também aprendemos o exercício do perdão, da benignidade, que é ter disposição à bondade, a bondade, que é o ato, é o exercício da benignidade, a fidelidade às nossas convicções, fidelidade a Deus, fidelidade às pessoas que estão próximas de nós. Também a mansidão e o autodomínio, que para algumas pessoas é muito difícil no shopping, né? Ter o autodomínio nos dias de hoje é um exercício muito bom para a gente. Mas além de todas essas questões positivas, do amor, da alegria, paz, compaixão, perdão, há também aquelas coisas que a gente combate. Que a gente combate, sobretudo, ou que devemos combater em nós mesmos, né? A avareza, que é aquela pessoa que tem US$1 bilhão no banco, mas não usa nada, nem quer dar nada para ninguém, ele só fica feliz em saber que o dinheiro está lá. Então, é aquela pessoa que abre o cofre, o dinheiro está aqui, fecha e não gasta e não ajuda ninguém. O orgulho, a inveja, o comportamento violento, a fofoca, a imoralidade, o adultério, a idolatria e a injustiça. Então, além desses, né, nós temos também um outro pequenininho que tem gerado muitos problemas, que é a mentira, e criaram até nomes para ela, né? A gente pode falar aqui de mentira, mas na minha infância a palavra era cascata, ou lorota, falácia, ou história da carochinha, e agora criaram um nome bonito. O pastor Alan, que gosta de politicamente correto, né? Ele sempre critica. Então temos aqui a fake news. É um nome muito bonito para mentira, né? A fake news. Fake news nada mais é do que, traduzido em português, notícia falsa. E a notícia falsa, ou falso testemunho, esse lado ruim que a gente deve combater, ele aparece já lá no Levítico, assim, ó: ninguém dentre vós cometerá roubo, nem usará de falsidade ou de mentira para com o seu compatriota. Temos também um conselho aqui em Provérbios 19:9. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Mas o melhor de todos é esse que está em Êxodo 23:1. Parece que é um texto para os dias atuais.
Diz assim, ó: não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Não ficaria errado, não estaríamos deturpando as Escrituras se a gente traduzisse assim, ó: ao invés de espalhar, compartilhar, que é basicamente a mesma coisa. E notícia falsa, em inglês é fake news. Então ficaria assim, ó: não compartilharás fake news, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Então, é um texto muito bom, muito atual, e o que ele fala é isso. Você, cristão, que já aprendeu as doutrinas essenciais, quem é Deus, quem é Jesus, quem é a igreja, quem é Cristo, quem é o que é o batismo, o que é a ceia, ótimo, começou muito bem. E aí, aprendeu também sobre as questões que a gente deve exercitar, né? O amor, a alegria, a paz, longanimidade, compaixão e tal, e tal, e tal. Também aprendeu que a gente deve combater coisas, a avareza, o orgulho, a inveja, e agora tem esse item especial, não estou inventando, não estou deturpando o texto bíblico, mas está aqui: não compartilharás fake news, nem dará a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Êxodo 23. Mas eu queria ler um outro texto com vocês. É um texto que está no Apocalipse. Há alguns meses atrás nós fizemos um estudo na EBD sobre o Apocalipse. O pastor Alan também falou sobre o Apocalipse no domingo à noite. Várias pregações, uma sequência de pregações, falando sobre as cartas, né, as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor. E há um texto no Apocalipse que é muito interessante. Então, o Apocalipse começa falando de João, na ilha de Patmos. O texto diz por que ele estava lá, por causa do Evangelho, provavelmente perseguido, né? E o texto começa, fala que João tem uma visão de Jesus de forma magnífica. Ele também vê o trono divino, espetacular. O texto começa também do Apocalipse falando das cartas que ele escreve às 7 comunidades da Ásia Menor. Fala dos 7 selos que são abertos, das trombetas, dos 7 flagelos, da besta e o seu profeta, da Nova Jerusalém. E fala, lá no capítulo 22, ele faz considerações finais. O livro, para quem assistiu às aulas de EBD ou às pregações do pastor Alain, não é um livro que pretende assustar as pessoas, né? Pelo contrário, é um livro que tenta animar a igreja perseguida. É como se dissesse assim: olha, um monte de coisa ruim vai acontecer, mas você, cristão, fique preparado para esse dia, tenha a confiança de que toda essa perseguição que está acontecendo, essa desgraça, a violência, terremotos, isso vai passar, Cristo vai voltar e vai resgatar a sua igreja. Então, lá no capítulo 22, dos versos 10 ao 15, ele vai dizer assim: e acrescentou: não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Que o injusto cometa a injustiça e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça e que o santo continue a santificar-se. Aqui não está incentivando ninguém a ser sujo, não, tá? Tem gente que lê o texto ao pé da letra, vai ficar confuso, né? O texto apenas está dizendo que a injustiça vai continuar existindo. O sujo vai continuar sujo, mas ele vai dizer que o justo pratique ainda a justiça e que o santo continue a santificar-se. Eis que eu venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Aí ele começa no capítulo 15, é onde eu quero chegar. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Então, a imagem aqui que o livro do Apocalipse traz é aquela imagem da Nova Jerusalém, simbolizando ali o mundo restaurado, não é isso? E nesse reino de Deus, que tem portas, simbolicamente tem portas e tem muralhas, ele vai dizer isso: quem não vai entrar nesse reino? Quem ficará do lado de fora? E aí ele fala aqui, para quem tem cachorrinho, e se ler errado vai ficar triste, né? Ficarão de fora os cães. Aí a pessoa pensa, será que os gatos também? Mas os cães aqui não são os cachorrinhos, né? É uma metáfora. Os cães, como metáfora, aparece lá em Filipenses 3:2, falando dos maus obreiros, falando da falsa circuncisão. Então, Filipenses
se o uso do termo cães aqui é o mesmo, está se referindo àquelas pessoas que estão infiltradas na igreja, estão causando confusão, estão desviando pessoas e assim por diante. Então, os cães aqui, se for a mesma ideia de Filipenses, são essas pessoas que estão dentro da igreja, mas não pertencem verdadeiramente à igreja. E os mágicos aqui também, né, não são os mágicos de circo. Eu me lembro aqui de um amigo, a gente caminhava para o seminário, e ele dizia assim, que os mágicos de circo são ilusionistas, na verdade, né? Eles não vão entrar no céu porque eles mentem para as pessoas. Eu falei, rapaz, mas o mágico não mente para ninguém. A gente sabe que aquilo ali é falso. É apenas um ilusionismo para as pessoas se divertirem e tudo mais. Então, obviamente, mágico aqui não está falando do mágico de circo, nem se você na sua casa, nas festinhas, você faz ali aquelas ilusões que todo mundo sabe que você não está transformando, não está cortando o seu dedo e emendando, que aquilo ali é apenas uma ilusão. Os mágicos aqui, e a palavra grega é fármacos, porque farmácia deriva disso, os mágicos naquela época, ou melhor, os fármacos, eram pessoas que faziam poções, às vezes venenos, e eles imaginavam que essas poções tinham uma função mágica, podia expulsar demônios e tal, e tal, e tal, ou causar danos às pessoas e tudo mais. Então, aqui o texto está falando dessas pessoas que as Bíblias, de modo geral, traduzem como feiticeiros, né? A minha aqui traduziu por mágico. Os impudicos, a palavra grega pornos, então tem a ver com prostituição, outra vez com adultério. Fala também dos homicidas, dos idólatras e, finalmente, de todos os que amam e praticam a mentira. Então, a gente vai ver o texto bíblico falando contra a mentira, contra as fake news, contra aqueles que espalham mentiras, e, obviamente, isso é condenado, a mentira, porque ela provoca consequências muito ruins, né? Pode provocar brigas, separações, até morte. E eu me lembro que uma das primeiras fake news que vem na minha cabeça, na Guerra da Síria, quando a Guerra da Síria começou, em 2011, alguns anos depois, porque essa guerra circulou por alguns anos e muita gente nem sabia o que estava acontecendo. Mas ali por volta de 2013, 2014, a mídia começou a divulgar o que estava acontecendo lá. E surgiu uma fake news muito interessante, que dizia que as frutas que vinham da Síria, por alguma razão, as pessoas lá na Síria estavam injetando sangue contaminado com AIDS. E que você tinha que ter cuidado quando fosse comer maçã vinda da Síria, porque podia estar com sangue contaminado e você podia morrer. É uma mentira, uma cascata dessa absurda. Eu não sei porque alguém daria o trabalho de tirar o sangue e injetar nas maçãs, e milhões de maçãs, para contaminar as pessoas com AIDS, né? Era uma cascata isso, e isso foi espalhado, foi compartilhado por muitas pessoas. Uma outra muito curiosa, nessa época de Covid, dizia que quando, e isso circulou em outros países com muita intensidade, que quando você entra no mercado e aquela pessoa coloca ali o medidor de temperatura na sua testa, que era para ter cuidado com esse aparelhinho. Porque, na verdade, quando ele apertava o botão, ele matava os seus neurônios. Você podia ficando burro, né? Porque os neurônios iam morrendo. Se você fosse muito ao mercado, você ia ficar uma pessoa meio lesada, né? Mas era falso. Depois começaram a dizer também que na Coreia do Norte, eles eram tão maus, tão perversos, que o presidente da Coreia do Norte, ele matou um ministro com um canhão. Ele botou o ministro lá parado, que tinha dormido durante uma palestra, e aí atirou com um canhão para matar. Isso aí também divulgaram, inclusive os grandes jornais divulgaram, e depois viram que era falsa a notícia. E talvez fosse até verdade, não duvido que isso seja verdade, mas não é verdade, e a gente tem que tomar cuidado com o que é feito por aí. Mas as fake news mais que causam constrangimentos para a gente são aquelas que têm motivação religiosa, não é isso? Às vezes em nome da religião, em nome de Deus, às vezes com a intenção de divulgar o evangelho, a pessoa vai lá e clica e divulga uma notícia falsa também. Eu me lembro também de uma que falava de os anjos, né? Dizia que a pessoa que fotografaram o céu, filmaram o céu nessa época, e tinham anjos correndo pelo céu. E era muito bonito até, né? Um anjo voando para cá, um anjo voando para lá, mas aquilo era um comercial de um outro país, e as pessoas começavam a compartilhar. E a grande preocupação que a gente fica com tudo isso é que, às vezes, nesse ímpeto de divulgar uma notícia, ou porque ela te agrada politicamente, ou porque te agrada ideologicamente, ou porque você pensa que está promovendo o evangelho, divulgando alguma coisa, aquilo ali cai um dia e você fica com cara de pateta. E o que é pior? Você, às vezes, divulga aquilo em nome do evangelho, né?
para promover o evangelho, mas, na verdade, você está manchando o evangelho com uma mentira. E, às vezes, o que é pior também, a pessoa que faz isso é uma pessoa muito moralista, que começa a acusar os erros dos outros, né? Ela divulga uma mentira para acusar uma pessoa, e quando, na verdade, ela está se mostrando uma grande mentirosa, uma grande sabotadora da verdade, uma pessoa que se diz cristã, mas que está com os pés atolados na mentira. E uma coisa curiosa também é que se diz às vezes que a mentira tem pernas curtas, né? Porque ela logo é revelada e a pessoa é exposta, aquilo que ela diz logo vai aparecer, mas com as fake news, com as redes sociais, a grande verdade é que as mentiras ganham pernas longas. Elas chegam a outros países, às vezes, elas causam males, e no caso da Covid, nesse ímpeto também de política misturado com religião, acaba se deixando as pessoas apavoradas em casa, né? Há aqueles que querem aumentar o efeito da Covid e começam a inventar coisas, dizendo que morreram mais gente do que, na verdade, morreu, e há aquele outro que quer dizer que não morreu ninguém, que sequer essa doença existe, e isso, às vezes, também é feito em nome do Evangelho. Então, a mentira gera morte, gera discórdias, gera ódio, desonra o Evangelho, e uma coisa, então, que a gente precisa ter muito na cabeça, temos aqui o texto do Apocalipse, temos o texto do Pentateuco também, falando da mentira, e aqui a mentira é colocada ao lado dos cães, dos feiticeiros, dos imorais, dos homicidas e dos idólatras. Então, se a gente diz que tem tanta preocupação com isso, a gente diz que ama Jesus, ama o Evangelho, e a gente pratica a mentira, a gente compartilha fake news de maneira assim desordenada, porque todo mundo pode dar um escorregão, né? Às vezes aperta ali e compartilhei, não era isso. Desculpa, gente, mas não. É uma coisa sistemática às vezes, e isso mancha o Evangelho. Inclusive, às vezes a gente vê pastores bem famosos, né, falando mentiras no YouTube, em nome do Evangelho também, abrindo a Bíblia, e são descobertos, às vezes são obrigados a desmentir, a voltar atrás por uma decisão judicial. E se você assistir, e é fácil achar, aliás, infelizmente é muito fácil achar pastores em redes sociais divulgando mentiras, afrontando pessoas, e elas são obrigadas, às vezes, a voltar atrás, a desmentir o que elas falaram, e você sequer ouve ali um pedido de perdão. É apenas uma questão legal. Vou desmentir o que eu disse, porque a justiça obrigou. Então, isso é muito feio, né, gente? A gente precisa, como cristão, ficar atento a essas questões, todos nós que usamos redes sociais, seja o WhatsApp, grupos de WhatsApp, seja Facebook, seja o Instagram, seja o Telegram, a cada dia inventa uma rede social nova, e as mentiras estão por aí, como redes, e se espalhando para outros países. A última que eu vi, alguém tirou uma foto em Copacabana, em que um grupo colocou cruzes na areia e colocou pequenos caixões, e alguém fotografou isso. E essa notícia chegou na Itália do seguinte modo: no Brasil está morrendo tanta gente que eles estão enterrando as pessoas na praia. Então, é feio isso, né? Às vezes a pessoa é idosa, está com medo da doença, ela vê a notícia dessa, ela fica apavorada, o coração começa a bater, começa a palpitar, e ela imagina que a coisa está pior do que é. Então, os dois lados são ruins. A gente não pode aumentar e nem diminuir. A gente tem que descrever as coisas como elas verdadeiramente são. Nós somos cristãos, temos um compromisso com a verdade, então devemos ficar de olho em nós, ficar de olho, às vezes, nossos filhos que são pequenos, que às vezes usam redes sociais também. Então, nosso compromisso é com a verdade e precisamos estar atentos a isso. Nós somos assim como divulgadores do Evangelho, né? A Bíblia diz isso. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de verdadeiramente expressar o que a Bíblia diz. Então, que Deus nos abençoe. Fica aqui essa mensagem para todos nós, para mim, para todos que estão me ouvindo, e de não fazer mais isso, né? Prestar atenção, pensar duas vezes antes de compartilhar o que quer que seja. Amém? Então vamos orar. Quero orar para você que está em casa, você que está aí com projetos, que pretende, como eu disse, se reunir às vezes no Natal com a sua família,
Queria orar para a sua família, então, sobretudo por essa questão da mentira. Fake news, mentira, cascata, tudo é a mesma coisa. Então vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa igreja existir aqui, obrigado por todos os envolvidos para que esse culto aconteça, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa que está assistindo aqui esse culto hoje, cada pessoa aqui presente também, aqueles que não puderam assistir, que essa igreja possa ser uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja que anuncia o Evangelho com responsabilidade e, acima de tudo, com verdade. Que Deus nos abençoe, então, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos abençoar. Fique com Deus, é o que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.